Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje, quem vai aparecer aqui é a minha Zamioculca. E eu vou mostrar um pouquinho ela para vocês, contar a história dessa Zamioculca e dar dicas de como cuidar. Tem muitas pessoas que me perguntam, eu acho tão interessante, pessoal, sobre a Zamioculca, que muita gente fala o nome dela errado, né? E muitas vezes eles lembram do final do nome, mas não lembram o início do nome dela. Eu achava muito interessante, quando eu trabalhava na floricultura, que eles chegavam perguntando por ela, mas quase sempre ninguém falava o nome dela corretamente. Não sei qual a dificuldade que as pessoas têm de gravar o nome dela. Eu achava muito curioso, eu já sabia qual planta que era. Chegava a cuca, não sei o que, mas sempre ninguém falava Zamioculca, né? E o nome dela, Zamioculca, é uma plantinha muito fácil de cultivar. Claro que ela também é muito parecida com as suculentas, que a gente precisa tomar muito cuidado com o excesso da rega, né, pessoal? Porque muitas vezes a gente quer cuidar e a gente acha que cuidar é estar molhando bastante, não deixar faltar água para a planta. E nem sempre, quando a gente está regando demais, a gente está cuidando. Muitas vezes, algumas plantas a gente está matando ela, né? E muitos falavam para mim a mesma coisa. A minha Zamioculca está com folha amarela. O que está acontecendo com ela? Ou a minha Zamioculca não brota de jeito nenhum, não tem broto, tem anos que eu tenho ela não rende. Então eu vou dar dicas nesse vídeo para você que tem uma Zamioculca aí, está iniciando agora, não sabe como cuidar dela, não sabe onde deixar ela. Então nesse vídeo você vai aprender um pouquinho sobre Zamioculca. Eu tenho a minha aqui, essa, pessoal, a história dela é interessante. Eu fazendo caminhada, todos os dias eu passava no mesmo local que eles jogavam plantas, podava e jogava lá. Nesses lotes que ninguém não tem construção, não tem nada, então eles descartavam nesse local lá. Eu vi o galinho dela jogado lá. E eu passei um dia, dois, passei a semana inteira. Aí foi indo, eu passava e vi o galho, só um galho cortado. Eu falei assim, gente, será que vai dar certo? Se eu levar esse galinho e plantar, será que ele vai pegar? Aí eu falei assim, vou levar ele. Trouxe. Cheguei, coloquei ele num potinho, numa garrafa PET, eu não tinha vaso disponível no dia. Coloquei esse galinho numa garrafa PET, coloquei o substrato, deixei lá. Esqueci ele lá, deixei. Aí passando, pessoal, mais de 6 meses, eu vi que ela tava começando a soltar um brotinho. Aí eu tirei, passei para outro vaso e fui mudando ela de vaso, né? Até então, agora, ela já deve ter, ela tem mais ou menos uns 3 anos e meio, essa Zamioculca. E eu plantei ela recentemente nesse vaso aqui, troquei ela porque ela já tá, né, num tamanho que ela já merecia um vaso maior, então eu coloquei substrato. O que eu faço com ela então, pessoal? Eu plantei ela no substrato de suculenta. Hoje eu molhei ela, já depois de dias, já tinha umas 2 semanas que eu não tava regando ela. Hoje eu coloquei bastante água nela até escorrer. E ela tá adubada com osmocote. Eu sempre molho ela, quando eu molho, né? Eu molho 2 vezes no mês, mais ou menos. Aí de vez em quando eu jogo um adubo foliar também nessa água. Aí eu jogo adubo foliar e ela tá desenvolvendo muito bem. O osmocote, então, ele é muito importante porque ele já fica, né, no substrato, liberando lentamente e a planta vai recebendo. Quando a gente percebe que as folhas estão brilhando assim, ó, é porque o adubo tá agindo, né? A planta tá crescendo mais, tá ficando mais viçosa pelo fato do adubo tá agindo. Outra coisa, qual a forma de aumentar, fazer muda da Zamioculca? Você pode pegar uma folha, se você quer render a sua Zamioculca, pega as folhinhas de baixo e coloca num substrato seco, deixa lá entre 6 meses e 1 ano, pessoal. É demorado mesmo, tem que ter paciência. Por isso que a Zamioculca não é uma plantinha tão baratinha assim. Pelo menos aqui na minha região, ela não é muito barata. É pelo fato do tempo que ela leva para poder encher um vaso, porque demora mesmo. Até ela formar a batata, ela demora bastante. Depois que ela já tem a formação das batatas, ela vai, né, que são os bulbos dela, ela vai desenvolvendo bem. Aí ela já começa a ter mais brotações, ela já vai explodindo brotos. Tá vendo a minha? A minha já tem bastante broto, tá vendo? Isso aqui, ó, agora é só brotar. Ela vai ficar agora cada vez mais brotando. Eu gosto também de vez em quando ela dá essa película do broto, né, que é folhas que nasceram, quando ela nasce, vem
ela sai de dentro dessa película, de vez em quando eu tiro. Olha lá para vocês verem que broto maravilhoso que tá vindo ali. Então prova que ela tá indo muito bem. A minha rega tá sendo uma rega adequada, não tem folha amarelada, porque se você perceber, tá amarelando folha, para de regar, dá um espaçamento bom, espera umas 2 semanas, depois você volta a regar as suas amiocuca. O que acontece com as amiocuca? É muito mais fácil você matar ela por excesso de rega do que por falta de rega. Era uma planta que, se você esquecer ela o mês inteiro sem água, ela não vai morrer. Ela vai morrer se você colocar água nela várias vezes durante um mês, que aí ela vai reclamar mesmo e apodrece mesmo, pessoal. Vocês podem observar, quem tem aí que já passou por uma experiência de perder as amiocuca, foi por excesso mesmo, nunca é por falta de água. Ela aguenta, é uma plantinha que dá para você cuidar dentro de casa. Então, para quem tá começando aí, quer ter umas amiocuca, não sabe onde colocar ela, posso deixar no sol, posso deixar dentro de casa. Ela é uma planta de dentro de casa, de varanda, é uma planta de sombra, ela tolera até apartamento que fica fechado o dia todo. Se você sai, seu apartamento fica o dia todo fechado, sua casa fica fechada, ela vai muito bem, ela é super tranquila. Você vai ter que regar menos, porque cada vez que ela recebe menos claridade, que ela recebe menos ventilação, com certeza essa planta vai ficar encharcada por mais tempo. Então, o dia que você for regar, você leva na área externa da sua casa, molha, deixa escorrer, ou coloca dentro de um tanque, deixa escorrer. Depois você volta ela para o ambiente dela e ela vai seguir a vida lindamente aí, né, dando a beleza dela aí no seu espaço. Então, é uma plantinha fácil de cuidar, muito bonita, né? Muitas pessoas gostam, tradicionalmente, de ter nas suas casas as amiocuca. Eu acho que vale muito a pena. Essa minha tá começando a ficar bonita, frondosa, que ela tava uma muda. Foi um galinho, né, pessoal, que eu trouxe desse galinho em 4 anos praticamente. Não tem nem 4 anos ainda. Ela já rendeu esse tanto aqui, ó. Então, ela é uma planta lenta, mas quando começar agora, da agora para frente, quanto mais velha ela for, mais ela vai brotar rápido, porque ela vai ter muito bulbo, e esses bulbos, né, que são aquelas batatinhas cheias de brotos, ali vai render cada vez mais. Outra dica que eu quero dar para vocês, pessoal, muitos fazem assim: a minha amiocuca tá soltando mudas, eu vou tirar, vou multiplicar vasos. Não façam isso, pessoal, porque se você fizer isso, você vai levar o dobro do tempo para encher um vaso, porque ela vai demorar. Quando você divide ela, muitas vezes, às vezes tem aqui, ó, por exemplo, pode ter esses 4 brotos aqui, ou 5, pode estar em uma batata só. E se você retirar aqui, a não ser que você retire ela inteirinha, a batata todinha da terra, e tira com todos os brotos. Mas se você levar uma faca, por exemplo, para cortar, falar assim: vou tirar 2 e vou deixar 3, o que vai acontecer? Você pode estar cortando o bulbo no meio. Então você vai dividir ele ao meio, e ele é cheio de água. Ele é uma batatinha assim, ó, cheia de água. Então, se você cortar isso, não vai dar certo, pessoal. Ela vai melar. Quando você molhar ela vai melar. Então, os amiocuca, toda vez que você for retirar uma muda para uma pessoa, ou você for fazer mais mudas para distribuir vasos mesmo, aumentar vaso, retira tudo. Tira ela, toma o vaso, desmancha ela do substrato, porque o que sair vai ser batata com os caules, né? Cada batata vai estar relacionada com seus caules. Aí você vai tirar ela inteirinha, aí sim você pode fazer muda. Mas nunca faça igual eu já vi pessoas fazendo, passando a faca para dividir. Quando você faz isso, você vai estar cortando ela no meio. Então, ela vai com certeza morrer, e você pode perder um vaso que já estava quase formado. Então, é uma dica aí para quem quer cuidar das amiocuca, né? Fazer mudas com cuidado. O broto também, o galinho assim, ó, você pode plantar.
que ela brota também. Ela, com o tempo, ela vai soltar raízes, depois ela vai formar batatinha e vai pegar. A forma mais fácil, eu acho que é a folha, porque a folha, você retirando as folhas de baixo, não vai fazer falta. Então você retira e deixa. Tem gente que põe para germinar na água. Eu prefiro na areia. Eu acho que na areia é mais interessante. Aí você deixa na areia ou no substrato levinho, rega muito pouco, deixa numa sombra, claro, sempre numa sombra, porque ela é planta de sombra e desde então deve ser cultivada desde mudinha na sombra. É tranquilo demais, pessoal, vale muito a pena. Eu indico sempre que quem gosta de ter a casa aí, né, sempre com um vaso dentro de casa, a Zamioculca é uma muito indicada e que vale muito a pena você ter dentro da sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, já tem a Zamioculca, já tem conhecimento com ela, coloca aqui para mim nos comentários se você já tem. E se você não tem também, se você vai comprar uma, vai cultivar uma Zamioculca. As dicas, né? Todas as dicas para manter uma Zamioculca saudável aí dentro de casa. E ter prazer de ter uma plantinha, que é muito gostoso, né, pessoal? Ter uma plantinha dentro de casa. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.